Exercício 5, da página 324. No campeonato de futebol de salão, promovido por uma escola em 2018, cada vitória vale 3 pontos. Cada empate vale 1 ponto. As 6 turmas do Ensino Fundamental 2 se enfrentaram 2 vezes cada uma, de modo que a tabela com a classificação final do campeonato foi a seguinte. Então, aqui nós temos a posição, as turmas, do Fundamental 2, a pontuação obtida por cada turma, o número de jogos, todos os times disputaram 10 jogos, todos os times, sendo o número de vitórias, número de empates, número de derrotas, os gols marcados por cada equipe, os gols sofridos e o saldo de gols no final do campeonato. Define-se o aproveitamento de cada equipe como percentual obtido, dividindo a pontuação de equipe pelo total de pontos que essa equipe conseguiria, caso tivesse vencido todas as partidas. Então, se tivesse vencido todas as partidas. Então, se fosse todas as partidas, seriam as 10 partidas. Se cada partida ganha 3 pontos por partida, então 3 vezes 10 dá um total de 30 pontos. Esse 30 pontos equivale a 100%. Tá pedindo para a gente ver o aproveitamento da turma 901. Então, olhando lá na tabela, a turma 901 fez 24 pontos. Então, os 24 pontos equivale a quantos por cento? 30 vezes x, 30x. 24 vezes 100, 2.400. Isolando o x e passando 30 dividindo em forma de fração, nós vamos ter 80%. Então, o aproveitamento da turma 901 foi correspondente à letra D, 80%. Página 325. O valor da expressão 1/3 mais essa dízima periódica mais 3/10 é... Então, a primeira coisa, vamos transformar a dízima periódica numa fração. Então, denominamos por x a dízima periódica lá do enunciado. Como o período é composto de um algarismo, vamos multiplicar por 10. Então, x vezes 10, 10x. Multiplicando essa dízima por 10, 3,3. Subtraindo da dízima que eu nomeei por x, nós vamos ter 10x menos x, 9x. Tudo que está depois da vírgula não usamos, 3 menos 0, 3. X é igual a 3 nonos. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica é 3 nonos. Então, agora, vamos substituir lá na minha expressão para calcular. Então, vai ser 1/3 mais a fração dessa dízima, 3 nonos. Então, mais 3 nonos mais 0,3 na forma de fração vai ficar 3/10. Aí, agora eu vou calcular. Porém, os denominadores são diferentes. Vou ter que tirar o M e MC para calcular. Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 9 e 10 vai ser 90.
90 dividido por 3, 30. 30 vezes 1, 30. 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 3, 30. 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 3, 27. Aí a gente mantém o denominador 90 e soma os numeradores. 30 mais 30, 60. 60 mais 27, 87. Podemos simplificar por 3. 87 dividido por 3, 29. 90 dividido por 3, 30. Então, é a opção da letra B, 25/30. 29/30. Correção da número 7. O valor da expressão, né, que está representada por notação científica é igual a. Então, aqui, gente, é uma soma envolvendo números representados com notação científica. Na soma, os expoentes têm que ser iguais para poder somar. Então, aqui é menos 5 e aqui é menos 4. Vou transformar o menos 5 para menos 4. Então, se eu, como é negativo, né? Se eu vou aumentar aqui para menos 4, eu vou diminuir aqui uma casa decimal. Então, como que eu vou diminuir? Se eu aumentei aqui para menos 4, eu diminuo uma casa decimal aqui. Então, retiro uma casa decimal. Então, nós vamos ter 510, né? Tirando uma casa decimal aqui, vezes 10 elevado a menos 4, porque aí eu já aumentei aqui para menos 4, mais 3 vezes 10 elevado a menos 4. Nos números negativos, quando a gente fala aumentar, na verdade fica com algarismo a menos aqui mesmo, tá? Porque os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, o menos 4, ele tá mais próximo do zero. Por isso que ele é maior que menos 5, tá? Então, agora, eu vou somar a parte que não é base 10, 510 mais 3, 513, vezes o que é base 10 vai continuar a base 10. Então, vai manter o 10 elevado a menos 4. Então, onde que está mostrando para mim, no enunciado, a resposta referente a essa notação científica? Então, como aqui é menos 4, eu sei que eu tenho 4 casas decimais depois da vírgula. Então, aqui está a vírgula. Como aqui é 513, eu vou contar 4 casas decimais antes da vírgula. Então, 1, 2, 3, a quarta eu completo com 0, vírgula não pode ficar sozinha, completo com 0 também. Então, ficou 0,0513, que corresponde à opção da letra A. Correção da página 326, exercício 8. Segundo dados do IBGE, no Censo Demográfico de 2010, a população brasileira alcançou uma marca de 190.755.799 habitantes, um crescimento de aproximadamente 12,3% em relação à população apontada pelo censo de 2000, que foi de 169.799.170 habitantes. Se o crescimento populacional brasileiro
mantiver a mesma taxa percentual observada nos últimos 10 anos, qual será a expectativa para 2020? Então, primeira coisa, aqui está dizendo que houve um aumento de 12,3%. Então, vamos encontrar quanto que é 12,3% de 190.750.799. Então, vamos montar aqui a nossa regra de 3. Então, 190.755.799 equivale a 100%. Se houve um aumento de 12,3%, de quanto foi esse aumento em número de habitantes? Então, 100 vezes x, 100x. 190.755.799 vezes 12,3 vai dar um número bem grandão aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, vai dar 2.346.296.327,7. Isolando o x e passando 100 dividindo, nós vamos ter... Passando 100 dividindo, nós temos um valor aproximado de 23.462.963. Então, esse aqui é o valor que teve de aumento, né, em relação ao outro censo, né? Então, aumentou em 12,3%, que corresponde a esse número aqui de habitantes. Então, agora pede para que a gente analise as alternativas. Então, fala que foi abaixo de 200 bilhões. Então, isso daqui é falso. Falso. Mas antes de analisar aqui, eu esqueci de um detalhe. Nós temos que somar esse aumento. Antes da gente analisar as afirmações, eu esqueci de um detalhe aqui. Então, esse valor aqui é o valor de 12,3% que foi o aumento. Mais a população de 2010, que era de 190.750.799 habitantes, somando a população com o aumento de 12,3%, deu um total de 214.218.762. Então, aqui, a letra A vai ser falso, porque aqui está falando que é abaixo de 200 milhões. A letra B também vai ser falso, porque está dizendo que é entre 200 milhões e 210 milhões, então é falso. A letra C, entre 210 milhões e 220 milhões, verdadeira, porque esse número de habitantes está entre o 210 milhões e 220 milhões, portanto, a letra C é a alternativa verdadeira. Já a número 9, tá falando aqui, né, o enunciado fala de um estádio, né, que foi usado na Copa do Mundo de 2014 e fala sobre as rampas, os acessos, né, que tem aos portões desse estádio.
Então, aqui, sabendo que o valor previsto para a obra é de 3,3 vezes 10 elevado à oitava potência, é correto afirmar que o custo da obra será de... Então, aqui eu tenho o valor em reais expresso em notação científica. Então, se aqui o meu expoente é 8, quer dizer que depois dessa vírgula eu tenho que ter 8 casas decimais. Então, nós temos aqui, ó, 3,3. Então, como o expoente é 8, depois da vírgula, 8 casas decimais. Então, incluindo o 3, vamos contar 8 casas. Tiro a vírgula e agora nós contamos mais 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai dar 330 milhões. Onde que está essa alternativa? 330 milhões. A alternativa da letra C. Então, o valor, né, previsto para gastar nessa obra é de 330 milhões de reais. E agora, a última questão, da página 327. Utilize o gráfico abaixo para responder a questão. A sigla IDEB se refere ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e seu objetivo é medir a qualidade do ensino da educação básica no Brasil. O gráfico abaixo mostra os resultados do IDEB nacional por biênio de 2005 a 2015. Então, biênio são 2 anos consecutivos, tá? Então, aqui nós temos, né, de 2005 a 2015. Aqui nós temos a legenda, né, mostrando os anos iniciais do fundamental, os anos finais e o ensino médio. Então, em relação aos dados apresentados, podemos afirmar: de 2013 a 2015, o aumento no resultado em percentual foi o mesmo nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Então, tá falando do ano 2013 e 2015. E o percentual, gente, não foi o mesmo, ó. Foi diferente. Então, essa alternativa não está correta. De 2009 a 2011, foi o com o maior número do resultado nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, de 2009 a 2011, foi o biênio com maior resultado nos anos iniciais. Então, os anos iniciais é aqui, 2009 e 2011. Também não foi o maior aumento. A letra C. De 2007 a 2009, foi o biênio com maior aumento do resultado nos anos finais do ensino fundamental. Podemos analisar também que essa alternativa também não corresponde. Já a letra D nos mostra que 2005 a 2007 foi o biênio com maior aumento percentual do resultado do ensino médio. Essa alternativa mostra que, em percentual, realmente o ensino médio, o aumento percentual foi maior nesse biênio, né, de 2005 a 2007. A letra E diz que de 2011 a 2013 não houve alteração nos anos do Fundamental 2 e do médio. Também
não corresponde à alternativa correta. Então, a única que nos mostra a alternativa correta é a letra D. A correção desses exercícios ficou um pouco mais longa, né? Mas eu enviei muitos exercícios sobre porcentagem, que dependia, né, de uma análise do enunciado, então acabou que a correção ficou um pouquinho extensa. Mas peço que vocês analisem com calma, corrija as alternativas que talvez vocês não acertaram, tá? Analisa cada uma delas, para que a gente possa, na próxima aula, passar para o próximo conteúdo, que é de geometria. Um beijo a todos e bons estudos!